Ana só tinha 17 anos quando a porta da casa onde cresceu se fechou atrás dela. No peito, o peso de ter contado a verdade que carregava como um segredo sujo. Ela estava grávida. E no instante em que disse as palavras, sentiu o chão sumir. A mãe, Dona Olívia, virou o rosto com desprezo. Disse que não sustentaria a filha sem vergonha, que Ana não tinha mais lugar ali. Enquanto recolhia algumas roupas numa mochila surrada, Ana lembrava de tudo o que acreditava que seria eterno. A proteção, o cuidado, o lar. Tudo virou pó em poucos minutos. Quando saiu pela rua fria, o coração parecia tão pesado que doía respirar. Caminhou sem destino, sem coragem de ligar para ninguém, sem saber se era dia ou noite. O corpo tremia, mas não tanto quanto a mente, tomada por pensamentos que não paravam. O que faria? Onde dormiria? E se ninguém jamais a ajudasse? Só queria sumir do mundo. Quando a noite caiu, Ana encontrou um banco de praça e se sentou tentando manter a cabeça erguida, fingindo que descansava. Mas a barriga começava a doer e a solidão latejava como ferida aberta. As pessoas passavam apressadas, sem sequer notar a menina encolhida ali. No escuro, ela sentiu medo de tudo. Dos estranhos, da fome, do futuro que chegava sem pedir licença. O pai do bebê desaparecera assim que soubera da gravidez. Os avós já haviam partido e nenhuma amiga estava por perto. Segurando a mochila contra o peito, ela fechou os olhos e sussurrou uma promessa para si mesma. É só uma noite. Amanhã eu descubro o que fazer. Mal sabia que não estava completamente sozinha. Um homem observava à distância com o olhar de quem reconhece o desamparo. Marcos era seu nome. Um empresário de cabelo grisalho, terno sóbrio e lembranças que doíam mais que qualquer tempestade. Marcos ficou ali por longos minutos, parado, do outro lado da rua, observando a menina que se esforçava para parecer invisível. Ele não conseguia ignorar a lembrança que invadia seu peito. Anos antes, sua irmã Helena também fora expulsa de casa ao engravidar adolescente. Ninguém a procurou depois. Ninguém quis saber se estava viva, e ele mesmo carregava o arrependimento por nunca ter feito nada. Naquela madrugada, quando Ana puxou a mochila sobre as pernas e encolheu o corpo tentando se aquecer, Marcos entendeu que não suportaria repetir o erro. Ainda assim, não se aproximou naquele instante. Foi embora em silêncio, mas não dormiu. Passou horas deitado na cama grande demais, olhando o teto tentando decidir se teria coragem de agir. Quando amanheceu, antes do relógio marcar 7, calçou os sapatos e saiu outra vez, determinado a procurar a menina. Encontrou Ana no mesmo banco, o rosto abatido e o corpo encolhido como se quisesse sumir. O chão ainda úmido da garoa parecia espelhar o abandono que ela carregava nos olhos. Marcos entrou numa padaria próxima e comprou 2 esfirras e um suco. Pensou em café, mas desistiu ao imaginar o estômago vazio dela. Quando voltou, parou a poucos passos e disse com voz baixa: "Não se assusta, eu só trouxe isso." Ana ergueu os olhos desconfiada. Eu não preciso", murmurou. "Eu sei, mas aceita. Não é esmola, é só pra hoje." Hesitante, ela pegou o pacote. O cheiro da massa quente foi mais forte que o orgulho. Comeu devagar, tentando manter a dignidade que restava. Marcos não perguntou nada. Observou em silêncio enquanto ela se alimentava. Quando terminou, ele apenas disse: "Você me lembra alguém." E virou as costas, desaparecendo pela calçada. Ana ficou ali, olhando a rua vazia por onde Marcos havia sumido. Não entendeu quem era ele, nem por que se importava. Mas pela primeira vez em dias, não se sentiu invisível. Quando a tarde chegou, ela mudou de lugar, sentou-se perto de uma banca de jornal. A fome voltava devagar, acompanhada do medo de mais uma noite ao relento. Enquanto isso, Marcos também não conseguia se concentrar. No escritório, ficava em pé diante da janela, pensando se deveria fazer algo. Quando a noite caiu, voltou à praça. O banco era o mesmo, o frio também. Ana estava deitada de lado, abraçando a mochila. O coração de Marcos apertou. Ele não suportava a ideia de que ao amanhecer ela continuasse ali. Respirou fundo, atravessou a rua e se aproximou. "Sou eu", disse com calma. "O homem da esfirra." Ana ergueu os olhos, exausta. Eu não tenho para onde ir. Eu sei, mas também sei que você não quer pena." "Não quero", murmurou, orgulhosa. "Não é pena", disse ele, olhando nos olhos dela. "É memória." Ana franziu a testa sem entender. "Eu perdi alguém uma vez porque não tive coragem de ajudar. Não vou repetir isso. Vem comigo. Não vou te deixar aqui outra noite." Ela hesitou. O medo era grande, mas o corpo doía mais ainda. E havia algo naquele homem que não parecia ameaça. Apenas verdade. Levantou-se devagar. "Tá bom", disse.
em voz baixa. Marcos não sorriu, apenas assentou e começou a andar. Chegaram a uma pousada simples numa rua lateral. O lugar tinha fachada modesta, mas cheiro de limpeza. No balcão, Marcos pediu um quarto individual, 3 noites pagas e refeições inclusas. A dona da pousada olhou Ana com ternura. Ela apenas abaixou os olhos, sem coragem de falar nada. Marcos entregou o cartão magnético à dona da pousada e depois tirou outro cartão branco do bolso, estendendo para Ana. Meu nome é Marcos. Esse é o telefone do meu escritório. Se precisar de qualquer coisa, me liga ou manda mensagem. Ela pegou com as mãos trêmulas. Por quê? Quis perguntar, mas não encontrou coragem. Ele pareceu entender a pergunta muda. Porque um dia ouvi alguém ser deixado para trás e não fiz nada. Não quero errar de novo. Ana respirou fundo. Obrigada. Não me agradeça agora. Vai descansar. Amanhã é outro dia. Quando a porta do quarto se fechou, Ana encostou as costas nela e deixou as lágrimas caírem. Aquele quarto simples, com cama, armário e uma janela com cortina azul, parecia um palácio depois das madrugadas frias. Pela primeira vez desde que saiu de casa, sentiu o peso nos ombros diminuir. A gente tem um teto hoje, filho, sussurrou, passando a mão sobre a barriga. No dia seguinte, Ana acordou com uma batida suave na porta. Era a dona da pousada, trazendo café da manhã. Bom dia, disse a mulher com um sorriso. Trouxe leite quente e pão com manteiga. Ana agradeceu baixinho. Comeu devagar, sentindo o corpo recuperar forças. Depois, voltou a se deitar, abraçando a sensação de estar protegida, ainda que por pouco tempo. 2 dias se passaram assim. Quando o prazo pago por Marcos terminou, Ana pegou o cartão branco e ligou. Alô? Disse uma voz grave do outro lado. Sou eu. Desculpa ligar, é só que hoje é o último dia, falou tentando não chorar. Eu entendo. Consegue ir até o endereço atrás do cartão? Ana virou o papel e leu o endereço de um prédio comercial. Sim. Me encontre lá amanhã às 9. Quero conversar com calma. Ela respirou fundo. Eu vou, respondeu com um nó na garganta. Na manhã seguinte, Ana chegou com 10 minutos de antecedência. O prédio tinha fachada espelhada, recepcionista elegante e cheiro de limpeza que intimidava. Por um instante, pensou em voltar, mas respirou fundo e se aproximou do balcão. Ana Souza, eu tenho horário às 9 com o Sr. Marcos. A recepcionista consultou a agenda e sorriu com gentileza. Pode subir, sala 902. Ele já está esperando. No 9º andar, uma mulher elegante a recebeu com simpatia. Você é a Ana? Eu sou Helena. Trabalho com o Dr. Marcos há muitos anos. Pode entrar, ele está te aguardando. A porta de vidro estava entreaberta. Marcos estava em pé, olhando a cidade pela janela. Pode sentar, disse sem virar. Ana se acomodou, tensa. Dormiu bem? Dormi. Obrigada por tudo. Ninguém tem obrigação de te ajudar, disse ele finalmente encarando-a. Mas algumas coisas a gente faz porque sabe que precisa. Quero entender sua história, continuou Marcos. Ana abaixou os olhos. Eu tenho 17 anos. Morava com a minha mãe. Quando contei que estava grávida, ela me mandou embora. Disse que não ia sustentar erro de filha. O pai do bebê sumiu. Eu não sabia para onde ir. Marcos respirou fundo. E você estudava? Sim. Estava no 3º ano do ensino médio. Sempre gostei de desenhar, mas parei de ir para a escola quando tudo começou. Ele caminhou até uma estante e pegou uma pasta. Aqui a gente trabalha com design de interiores. Reformas, criação de móveis, soluções visuais. Muitos que começaram comigo não sabiam nada no início. Abriu a pasta, mostrando projetos, croquis e amostras de cor. Ana olhou com curiosidade. Eu nunca pensei que pudesse fazer algo assim, disse ela baixinho. Quero te oferecer uma chance, disse Marcos com voz calma. Um estágio, uma bolsa e um quarto nos fundos da empresa. Ana arregalou os olhos surpresa. Você tá falando sério? Perguntou com a voz embargada. Estou? Ninguém precisa viver de esmola. Você tem potencial. Só precisa de um lugar seguro para recomeçar com dignidade. Ela levou a mão à barriga tentando conter o choro. Eu aceito. Eu não sei nem o que dizer. Então não diga nada, respondeu Marcos com um leve sorriso. Só mostre com o tempo. Helena a acompanhou até o pequeno quarto nos fundos do prédio. Era simples, com cama, armário e um banheiro que deixava entrar o sol da tarde. Ana entrou e respirou fundo. Aquilo não era só um quarto. Era a primeira chance que alguém lhe dava de verdade. Sentou-se na beira da cama, tirou da mochila um caderno velho de desenhos e começou a folhear as páginas. Pela primeira vez desde que fora expulsa, sentiu que tinha valor, que era alguém que podia construir um futuro. Os dias seguintes foram de adaptação. Durante a manhã, Ana ajudava a separar amostras, organizar pastas e observar os projetos
projetos que os arquitetos discutiam. Helena virou uma espécie de mentora, ensinando termos técnicos, mostrando referências de revistas, testando o olhar dela para cores e formas. Marcos observava à distância, discreto, mas atento. Era impossível não notar a entrega e a gratidão em gestos de Ana. À noite, ela voltou a estudar para concluir o ensino médio. O cansaço era grande, mas menor que a esperança que florescia. Quando completou 8 meses de gravidez, decidiu visitar a mãe. Não queria pedir ajuda, só mostrar que tinha sobrevivido. Vestiu uma roupa limpa, prendeu o cabelo, pegou o ônibus até o bairro onde crescera. Quando Dona Olívia abriu a porta, a expressão era de frieza. "O que você quer aqui?" "Só vim mostrar que estou bem", disse Ana erguendo o rosto. "Eu consegui." Por alguns segundos, mãe e filha se encararam em silêncio. "Eu não vim pedir nada", continuou Ana, a voz firme e apesar do coração disparado. "Eu só queria que você soubesse que eu levantei." Então virou as costas e desceu a calçada com passos lentos, mas cheios de dignidade. Ao voltar para o quarto nos fundos da empresa, sentiu o peito mais leve. Na madrugada, quando as primeiras contrações chegaram, Ana estava sozinha. Ligou para Helena, que veio depressa. Marcos recebeu a notícia e atravessou a cidade dirigindo em silêncio, com o coração apertado como se fosse ele quem fosse pai. O parto foi longo, mas sereno. Quando o bebê nasceu, Ana chorou baixinho. "É um menino", disse a enfermeira. "Miguel", sussurrou Ana, segurando o pequeno contra o peito. Minutos depois, Marcos entrou no quarto trazendo um buquê simples. Parou à porta, emocionado ao ver Ana com o filho nos braços. "Ele é lindo", disse com a voz embargada. "Eu acho também", respondeu Ana, sorrindo entre lágrimas. "Obrigada." "Pelo quê?" "Por ter me dado dignidade, por não ter virado as costas." Marcos puxou a poltrona e se sentou ao lado da cama. "Você não precisava de um resgate", disse com calma. "Só precisava que alguém te enxergasse." Ela assentiu, sem conseguir conter as lágrimas. Nos meses seguintes, Ana levava Miguel todos os dias para a empresa. Um berço pequeno foi improvisado num canto da sala. Helena virou tia coruja. Marcos, um avô silencioso que observava de longe com orgulho discreto. Ana concluiu o ensino médio e começou um curso técnico em design de interiores. O trabalho ocupava as manhãs e as tardes, mas seu coração já não era o mesmo de quando chegou. Havia descoberto que dignidade não se perde, só se esquece. E que às vezes tudo o que alguém precisa é de uma chance e de um olhar que não julgue. O tempo passou com suavidade. Meses se transformaram em anos. Ana começou a participar de projetos maiores, assinando seus primeiros desenhos com cuidado e orgulho. Cada traço carregava não só o aprendizado, mas a história que ninguém via de fora. Quando Miguel completou 2 anos, a empresa comemorou com um pequeno bolo no final do expediente. Marcos observava a cena encostado à porta, lembrando do primeiro dia em que vira aquela menina encolhida num banco. Ao vê-la sorrindo, percebeu que naquele gesto simples, estender a mão, também se tinha curado. Um dia, depois do expediente, Ana entrou numa joalheria pequena, a mesma que ela costumava admirar pelas vitrines quando ainda era adolescente. Escolheu um colar simples, com um pingente em forma de M. Pagou com o cartão que conquistara com o próprio esforço. Ao sair da loja, caminhou até aquela praça onde tudo começara. O banco ainda estava lá, vazio. Ela sentou-se por alguns instantes, sentindo o vento leve bater no rosto. Abraçou Miguel no colo e fechou os olhos. Por alguns segundos, voltou a ser aquela menina assustada, expulsa de casa, sem nada além de uma mochila e medo. Mas ao abrir os olhos, viu o presente e ali, naquele banco, soube que tinha vencido. Não por ter recebido caridade, mas por ter encontrado alguém que acreditou nela quando ninguém mais acreditava. Marcos não salvara uma menina, apenas enxergou o que tantos escolheram ignorar. E nessa troca silenciosa entre 2 solitários, ele se libertou da culpa, ela do abandono. E Miguel crescia, não como marca de erro, mas como símbolo de recomeço. Tem gente que vira as costas quando a gente tropeça, mas quem tem grandeza estende a mão, não para carregar, mas para dizer, você consegue. E às vezes é só disso que a gente precisa para descobrir que, mesmo no fundo, sempre há uma saída. Ana levantou do banco com o Miguel no colo e caminhou em direção ao ponto de ônibus. Cada passo era uma prova de tudo o que havia superado. No trajeto de volta, lembrava das noites frias, das lágrimas que ninguém via, do medo de não ser capaz, mas também se recordava do momento em que alguém estendeu a mão, não com pena,
mas com respeito. Ao chegar no quarto simples nos fundos da empresa, olhou ao redor com outros olhos. Aquela cama, aquele armário, aquela janela eram testemunhas do renascimento de uma vida. Miguel dormia tranquilo, embalado pelos passos de uma mãe que descobriu que força não é gritar mais alto, é insistir em ficar de pé quando tudo quer te derrubar. Ela abriu o caderno de desenhos, rabiscou ideias de projetos que queria criar e sentiu uma certeza nova. Tudo o que viveu não seria em vão. Era a sua história e ninguém poderia apagá-la. Nem a rejeição, nem a vergonha. No dia seguinte, quando entrou na sala principal da empresa, encontrou Marcos revisando algumas plantas baixas. Ele ergueu o olhar e esboçou um sorriso contido. "Bom dia, Ana." "Bom dia", respondeu ela com firmeza. "Eu queria agradecer outra vez." "Não precisa", disse ele, voltando a examinar o projeto. "Mas se insiste, prometa que vai sempre acreditar no seu valor." "Eu prometo", disse ela com os olhos mareados. Durante aquele expediente, Ana percebeu que já não se sentia uma hóspede provisória naquele lugar. Era parte de algo maior. Ao final do dia, Helena se aproximou e a abraçou. "Você tem um futuro lindo pela frente." Ana sorriu, abraçando de volta. "Eu sei, e vou honrar cada oportunidade que recebi." Ao sair, olhou o horizonte pelo vidro da fachada. Sentiu o coração tranquilo, como quem enfim encontra o próprio lugar no mundo. E dessa vez, não havia mais medo. Naquela noite, Ana chegou ao quarto e encontrou Miguel dormindo com a respiração calma. Sentou-se na beira da cama, passou a mão sobre os cabelos do filho e sentiu uma gratidão profunda. Tudo que parecia impossível tinha se transformado em uma nova história, escrita com coragem. Lembrou das palavras de Marcos no hospital. Você não precisava de um resgate, só precisava que alguém te enxergasse. Naquele instante, ela entendeu que ter sido vista mudou tudo. Não era mais apenas uma menina rejeitada. Era mãe, aprendiz, mulher inteira. Com o tempo, Miguel cresceria sabendo que foi desejado, que não nasceu de um erro, mas de escolhas, e que sua mãe, mesmo tão jovem, teve força de recomeçar sem rancor. Ana se deitou ao lado dele, segurando sua pequena mão. O sono veio devagar, carregado de paz. Pela primeira vez desde a noite em que saiu de casa, ela não teve medo do amanhã. E agora eu quero saber de você que acompanhou essa história até aqui. Já viveu um momento em que parecia que tudo estava perdido? Já teve que se levantar sozinho, sem ninguém para segurar sua mão? Ou talvez tenha encontrado alguém que enxergou seu valor quando nem você acreditava mais? Compartilhe a sua história nos comentários. Pode ter certeza de que ela vai inspirar outras pessoas que também precisam de força para recomeçar. Se essa história tocou o seu coração, deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir essas palavras e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ficar comigo até o fim. Lembre-se, toda vida tem valor e todo recomeço, não importa o tamanho, merece respeito. Até a próxima história.